Paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado, senhor, senhora, pelo carinho. Hoje eu quero aqui gravar um vídeo no tema Corpo, Alma e Espírito. Vamos hoje navegar na Bíblia sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais polêmicos dos dias atuais. Corpo, alma e espírito. Eu quero começar esse estudo lendo no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7. Gênesis, pega a sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7 da nossa Bíblia, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algumas Bíblias, no Gênesis, livro de Gênesis, no Bereshit, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 7, algumas Bíblias vai dizer, se tornou alma vivente. Na minha fala, um ser vivente. Senhores e senhoras, quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus foi o primeiro a inaugurar nesse cosmo a primeira matéria do cosmos. Quem foi que usou a primeira matéria do mundo, do cosmos? Foi Deus. Porque Adam, que quer dizer no hebraico vermelho, o primeiro a usar o barro na terra foi Deus. Deus foi o único que usou o primeiro material desse cosmos. Formou Adão e colocou no Éden para cuidar do Éden. Então, por isso que Adam significa, no hebraico, vermelho, quer dizer barro vermelho. Pois bem, vamos lá. Quando Deus forma o corpo, de Adão, Deus forma o corpo de Adão já com a alma. O corpo de Adão já tinha a alma. Como é que é isso, pastor? Por quê? Quando Deus sopra o espírito, o fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Só passou a ser alma vivente quando recebeu o espírito. Por quê? O corpo físico sem o espírito, ele não tem vida. O corpo físico sem a alma, ele não tem vida. O corpo não vive só com o espírito. O corpo não vive só com a alma. Então o corpo tinha alma, mas precisava do positivo para ativar o corpo, para ser um ser animado, para ser um ser com movimento. Então, quando Deus sopra o fôlego de vida, imediatamente aqui no 2,7 você vai ver o homem passou a ser alma vivente, quer dizer, até o momento a alma não estava ativa, só foi ativa com o espírito. Então nós passamos a ser chamado de corpo, alma e espírito. Muitas pessoas falam assim, aonde é que está escrito na Bíblia que o homem tem corpo, alma e espírito? A gente tem alguns textos da Bíblia aqui que a gente pode estar lendo com os irmãos para provar essa tricotomia, o homem em três dimensões. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, capítulo 4, verso 12 de Hebreu, que está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. Então, os irmãos, observe também que é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aqui a gente vê Hebreus 4,12 nos falando sobre a alma e sobre o espírito. A gente vai ver também falando da alma e do espírito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, verso 23 de 1 Tessalonicenses, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, em que o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado íntegro e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, Hebreus 4:12, 1 Tessalonicenses 5:23. Senhoras e senhores, corpo, alma e espírito. Quando a gente fala de morte, sempre eu converso com os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, o que é a morte? A morte é a separação, uma separação que acontece. A alma sai do corpo, o espírito volta para Deus, a alma sai do corpo e o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu e a alma vai para onde? Então, senhores, eu quero explicar isso hoje. O que acontece quando a pessoa, quando há essa divisão? O espírito volta para Deus, corpo volta para a terra e a alma vai para onde? A alma ela só tem dois destinos, ou paraíso de Deus ou Hades. A gente fala Hades no português, mas só que no grego o nome é Hades. Hades é o lugar onde as almas aguardam o grande dia do julgamento. Aí os senhores falam assim, pastor, como é que o senhor me prova a divisão desses três? Eu vou te provar na Bíblia a divisão dos três, corpo, alma e espírito. Quando há morte, cada um vai para um lugar. Vamos ver na Bíblia? Primeiro texto bíblico, Gênesis capítulo 3, verso 18, diz assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e o pó voltará. Após Adão desobedecer ali no Éden, que Deus dá sentença para a serpente, sentença para a mulher, sentença para o homem, Deus diz para Adão, você veio da terra e para a terra você volta. Gênesis capítulo 3, 18 é que está falando do destino do corpo. O corpo é matéria desse mundo. Então, como ele é desse mundo, o corpo não vai habitar eternamente com Cristo na glória. O corpo ele foi feito dessa terra, do barro desse cosmo. Então, ele vai voltar para essa terra, o corpo. Gênesis aqui capítulo 3, 18 diz, o próprio Deus que fala, não é eu que invento, diz que o corpo vai voltar de onde ele veio. O corpo veio da terra e para a terra ele volta. Aqui já temos o destino do corpo. Vamos ver agora o destino do espírito e da alma. Aí já tem o destino que o corpo vai voltar de onde ele veio. De onde o corpo veio? Da terra. E ele vai voltar para a terra. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz assim, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Capítulo 12, verso 7 de Eclesiastes diz, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem foi que deu o espírito, o fôlego de vida ao homem? Deus. O mesmo Deus que deu o espírito, o fôlego de vida, vai voltar para Deus. O corpo, Gênesis 3,18, diz que o corpo vai voltar para a terra. Aqui no capítulo 12, 7 também de Eclesiastes, Salomão fala que o corpo vai voltar para a terra, porque o corpo é da terra. O espírito volta para Deus que o deu. Deus deu e o espírito vai voltar para Deus. Então a gente já teve o destino do corpo, terra, o destino do espírito humano que está em nós, que volta para Deus, e a alma, pastor. Então a gente precisa verificar agora qual vai ser o destino da alma. No capítulo 10, versículo 28 de Mateus, capítulo 10, versículo 28 de Mateus, a gente precisa compreender isso com muita calma, que isso é muito importante, esse texto bíblico. Eu peço que você pegue a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 10, versículo 28, que está escrito assim, capítulo 10, versículo 28 de Mateus, só fazendo aqui a conferência, para que a gente não erre no texto. Diz assim, não tema os que tentam matar o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, tenha medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28, Jesus diz assim, não tema aquele que só pode matar o corpo. Jesus está dizendo, não tema aquele que só pode matar o corpo. Antes tema, Mateus 10, 28, antes tenha temor contra aquele que pode matar o corpo e pode lançar a alma no inferno. Após a morte, o que é a morte? Separação. Corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus e a alma, se ela for salva, se o crente, se ele for um servo ou serva de Deus, é salvo em Cristo, a alma vai para o pré-paraíso aguardar
o grande dia do arrebatamento. E se essa alma não for salva hoje, se não se converter a Jesus hoje, naquele grande dia a alma vai para o Hades, ok, queridos? Tá bom? Então, espírito para Deus, corpo para a terra, a alma tem dois destinos. Ou Hades para aguardar o julgamento, para ser lançado no inferno no futuro, porque ninguém está sendo julgado para sofrer no inferno agora eternamente. Agora é Hades, depois é inferno eternamente. Ou a alma ao paraíso, ou Hades para aguardar o julgamento. Mas mesmo assim lá no Hades já está em sofrimento. Quem que quer ir para lá? Eu não quero. Então prepare sua alma. Lucas capítulo 12, verso 20. Louco, se pedir sua alma, o que tens preparado? Para quem será? Então se preocupe com a sua alma. Se preocupe que se você partir hoje dessa terra, sua alma vai para o paraíso ou vai para o Hades, já começar a sofrer tormento para ser julgado para o fogo eterno. Se preocupe com sua alma, porque a alma é muito importante. No culto o pastor sempre fala, tem alma para Jesus? Ninguém nunca pergunta assim, tem alguém para Jesus? Porque no culto as pessoas só querem a alma, as pessoas não querem o corpo, né? No culto fala, tem uma alma para Jesus? Por que não pergunta no culto? Tem alguém para vir ao encontro de Jesus, reconhecer ele? Então as pessoas só querem a alma no culto, né? Tem uma alma para Jesus, então a alma você vê que é tão importante que até no culto só se pergunta se tem uma alma, não se pergunta se tem um corpo, tá bom? A alma hoje é o mais precioso que a gente tem que tomar cuidado. Não deixe sua alma se perder para naquele grande dia que você partir desse mundo, que você não vai sofrer no Hades ali provisório, porque o sofrimento eterno é no inferno. Mas como é que eu faço, pastor? É você crer que Jesus existe, é você procurar a igreja, acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário e falar assim, eu perdoo os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, aí você salva a sua alma do sofrimento eterno. Morre o homem uma só vez e segue seu juízo. Deus abençoe a você. Glória!